Glória a Jesus. Romanos 13, os versos de número 11, 12, 13 e 14. Aleluia. Romanos 13, 11, vamos ler. Eu estou na Almeida atualizada. Diz assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Amém? Lerei mais uma vez o verso de número 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Feche os seus olhos. Ó Senhor Jesus, meu Deus, Tu és lindo, e nós podemos contemplar a Ti nessa noite. Nós podemos, Senhor, nos voltarmos a Ti em adoração. Nós podemos nessa noite, Senhor, contemplar a beleza da Tua presença, da Tua face em Cristo Jesus. E juntos como igreja, Senhor, nós queremos apresentar esse momento agora ao Senhor, em que lemos a Sua palavra e sabemos que ela é a verdade. Meu Deus, sabemos que ela é a palavra que vem do Senhor para nós. Ela é a espada do Teu Espírito que nos toca, que nos transforma, que muda a nossa maneira de pensar. Espírito Santo, use essa espada como o Senhor quiser usar. Contanto que o Senhor nessa noite, ó Deus, traga-nos a clareza. Meu Deus, traga-nos aquilo que está no coração do Pai, de maneira que venhamos separar nessa noite, meu Deus, através desta palavra, o que é do Senhor e o que não é do Senhor dentro de nós. Em nome de Jesus, que nosso coração esteja como uma terra fértil, que a nossa mente, meu Deus, totalmente atenta e receptiva, sem distrações, sem inquietação, sem preocupações. Apenas nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor nessa noite volte o nosso coração para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, queridos? Deus colocou no meu coração, desde alguns dias atrás, eu tenho orado para Deus colocar algo no meu coração para essa noite. E o texto que me vinha recorrentemente, embora tenha passado por ele algumas semanas atrás, mas o Senhor fez voltar a minha memória a esse texto. Já é hora de despertarmos do sono. O tema dessa mensagem é: já é a hora. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, já é a hora. Diga: não vai chegar a hora. Ela não passou também. Diga, porque tem momentos que a hora passa, né? Não, ela a hora é agora, é o momento, é o que Deus está dizendo para nós, já é a hora. E essa hora, queridos, tem a ver com tempo definido, com momento, não é hora cronos, 8 horas, é 8h15 agora, não, é a hora momento, é o momento de Deus, é o tempo que Deus definiu para algo. Então, queridos, dentro disso eu estava pensando que muitas vezes chegar atrasado num compromisso, chegar atrasado numa aula, chegar atrasado numa reunião pode ser apenas um incidente. Quantos daqui já não
já não chegar atrasado em um compromisso. Às vezes o trânsito, às vezes o despertador não tocou, às vezes, enfim, tantas situações, tantos incidentes podem nos levar a chegarmos atrasados a alguns compromissos, e de fato, tem situações que a gente não vai ter grandes problemas em resolver aquele atraso. Então, uma aula que a gente chegou um pouco tarde, a gente tem como ir atrás, buscar ali de um colega, buscar de um amigo e recobrar o assunto que foi perdido. Muitas vezes uma reunião a gente tem como se justificar e ainda aproveitar algo da reunião, mas tem coisas que se a gente perder a hora já era. Por exemplo, se você perde uma passagem de trem, ou o horário, melhor dizendo, de partida de um trem, de um avião, você pode até reclamar, mas você vai no muito ser alocado no outro voo ou no outro meio para você chegar ao seu destino. Mas é inegável que aquela circunstância lhe custará um prejuízo maior. Como também, se você talvez ali perdeu a hora do nascimento do seu filho. Já viu aquela coisa? A mulher está grávida e de repente, do nada, você está numa viagem, você está num compromisso e a bolsa rompe e ali vem aquela circunstância que tem que ser levada para a maternidade, aquela coisa toda. Se você perdeu o nascimento do seu filho, tchau, você vai ver só em filmagem. Tem coisas que não dá para reaver. Eu lembro quando minha mãe faleceu, foi uma loucura. Porque eu fiquei sabendo, meu irmão me ligou para informar do falecimento dela, era mais ou menos umas 8 horas da manhã, e o sepultamento iria ser às 17 horas. Só que era bem ali, a 1.800 quilômetros de distância. Então, pastora Tássia corre, vai para o computador, esse microfone vou trocar. Está dando algum tipo de... Vou trocar pelo outro. Ajeita aí, liga isso. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, nenhum nem outro. Ô, glória. Glória a Jesus. Então, a pastora Tássia, deixa eu terminar essa história. A pastora Tássia foi procurar uma passagem rapidamente ali na internet e eu tentando, o que eu vou colocar na bagagem? Ela vai jogando e eu comecei literalmente a jogar. Eu comecei a lançar as roupas assim na mala. Irmãos, e ela conseguiu uma passagem para as 10h30, 10 horas da manhã. Isso daí já era 9, eu estava em Contagem, tinha que ir para Confins. Tem que chegar 1 hora antes do voo, vocês sabem disso. E a gente saiu igual ambulância pelo acostamento, só não tinha sirene. Quem é turbininha para pegar a gente naquele dia? E naquele dia, irmãos, nós chegamos lá no aeroporto, faltando acho que 15 minutos, fui correndo. E não quiseram me liberar, e eu disse, eu preciso entrar nesse voo. Não, mas já fechou. Eu disse, mas eu preciso entrar, ele não está aí ainda. Se ele está aí ainda, dá para eu entrar. Não, mas já encerrou. Eu disse, moça, você não está entendendo, minha mãe morreu. Eu preciso chegar lá em Maceió, o velório dela às 17 horas, e se eu não pegar esse voo, eu não consigo participar do velório de sepultamento da minha mãe. E ela olhou para mim e falou assim, então vai, corre, e abriu uma porta lá para mim. Eu saí correndo igual um louco pelo aeroporto e consegui entrar, já estava todo mundo no voo, já estava todo mundo dentro do avião. Irmãos, eu cheguei lá em Maceió, faltando 15 minutos para minha mãe ser sepultada. A pastora Wanda estava lá no dia. 15 minutos para minha mãe ser sepultada. Tem coisas que se a gente perder, já era. Irmãos, e esse texto fala exatamente de um momento que não permite desleixo, que não permite esquecimento, que não permite atraso, que não permite a gente dizer assim, nossa, não estava preparado. Esse texto vai falar exatamente
de uma necessidade de estarmos preparados com muita antecedência, com bastante antecipação, porque ele fala exatamente do grande momento da glorificação da igreja. Esse texto fala exatamente da nossa salvação na sua plenitude, que está mais perto agora do que quando a gente aceitou Jesus. Esse texto fala exatamente da volta de Jesus para buscar a igreja, e que requer, que necessita de nós uma preparação, uma disposição de estarmos atentos antes desse grande dia. E aqui, irmãos, eu quero passar por 3 momentos dessa preparação. 3 momentos que a palavra nos mostra que já é hora. A primeira, ou o primeiro momento, você leu comigo aí logo no início, é hora de estarmos acordados. É hora de despertarmos do sono. Então diga comigo, já é hora de estar acordado. Diga, não é mais hora da igreja dormir. Diga, já não é mais hora de estar desatento. É hora de acordarmos do sono. Digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Veja, irmãos, a quem essa mensagem de Paulo está sendo endereçada? E aqui, de uma forma muito clara, ele diz assim, digo isto a vocês. Ele está falando a quem, irmãos? Seria a um grupo de pessoas que não tinham conhecimento de Jesus? Seria a um grupo de pessoas que, apesar de terem um conhecimento de Jesus, ainda não tinham vivido uma experiência real com Ele? Não. Vocês, fala a igreja que estava em Roma. Se você for lá no capítulo 1 de Romanos, você vai ver exatamente a quem Paulo estava endereçando essa carta. E ele fala a estes, lá no verso de número 7 do capítulo 1, a todos os amados de Deus, aos que estão em Roma, chamados para serem santos. Então veja bem, irmãos, não era um grupo de descrentes. Ele não está falando a um grupo de pessoas que não tinham conhecimento da verdade, a um grupo de pessoas que não tinham conhecimento de Cristo. Eram amados de Deus, eram chamados para ser santos. No verso 6 do capítulo 1, eles haviam sido chamados para serem de Jesus. Eles haviam recebido esse chamado e aceito esse convite, e eles haviam entregue a vida a Cristo. Agora Paulo chama eles de amados de Deus. É a estes que ele fala, é a nós que essa palavra também hoje está sendo destinada. A nós que um dia fomos chamados para sermos de Jesus, a nós que um dia fomos chamados para sermos santos, a nós que Deus nos chama de seus amados, a nós, é para mim, é para você. Agora, o interessante é que essa igreja em Roma, Paulo não diz assim, vocês que não conhecem o tempo, não, pelo contrário, ele vai dizer que aquela igreja conhecia, ela tinha conhecimento do tempo, ela discernia o tempo. De alguma maneira, aquela igreja estava compreendendo o que estava por vir. Aquela igreja estava realmente conhecedora, e esse tipo de conhecimento não é aquele somente que enche a gente de informação, porque há muitas pessoas hoje que sabem muitas coisas da Bíblia, e não está errado, tem que conhecer, mas eu quero dizer que isso por si só, sem o Espírito para iluminar, sem o Espírito para dar o discernimento espiritual, e também só conhecer e fechar aquela fonte de conhecimento que é a palavra de Deus, e cruzarmos os nossos braços frente ao conhecimento que acabamos de receber, não vale nada.
Porque esse conhecimento que Paulo diz que essa igreja tinha, que essa igreja possuía, era um saber, era um conhecimento que tinha a ver com atitude. Era um conhecimento que levava aqueles irmãos, ou deveria levá-los, a tomar uma atitude. Então não é aquele conhecimento passivo que nos leva à inércia. Eu sei, tudo bem. Tem tanta gente que conhece sobre a doutrina do dízimo, mas não dizima. Não leva à atitude. Tem muita gente que sabe do ensino sobre oração, mas não ora. Tem tanta gente que pode citar textos de cor sobre jejum, mas nunca jejuaram. Tem gente que sabe argumentar com relação à comunhão, a estar congregando, e diz assim, olha, não deixando de congregar, como é costume de alguns, diz o escritor aos Hebreus, mas não tem um prazer de congregar. O que eu quero dizer é que existe um tipo de conhecimento estéril, existe um tipo de conhecimento infrutífero, que não gera resultado, que não gera mudança. O texto que Paulo escreve, ele está dizendo, vocês conhecem, ou seja, esse conhecimento deveria ser um conhecimento que levasse a algum tipo de atitude. Mas infelizmente, irmãos, apesar de ser uma igreja amada, não era um grupo de ímpios, apesar de ser uma igreja que possuía o conhecimento necessário para uma tomada de atitude, essa igreja também, diz aqui, agregado a tudo isso, que ela conhecia o tempo. Diga assim, o tempo. Ela conhecia o momento. A vocês que têm conhecimento, ou que conheceis o tempo. E esse tempo, irmãos, a palavra descrita aqui para tempo é kairos, ou kairon. Existe o tempo cronos, que é do tempo hora, calendário, data, dia, mês e ano. E existe o tempo kairos, que não é um tempo definido em termos humanos. O kairos é o tempo de Deus. É o tempo definido pelo céu. É quando diz assim, esse tempo eu estabeleci para o cumprimento de um propósito do meu coração. É igual quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que na plenitude do tempo, ou dos tempos, Deus enviou seu Filho. Que plenitude era essa? Talvez para alguns a melhor época de Cristo ter vindo seria agora, século 21. Porque nós teríamos o advento da tecnologia. Imagina se Jesus vivesse nesse tempo de hoje, ele seria conhecido nas redes sociais, ele teria seguidores online, o mundo inteiro saberia dos milagres, porque em uma questão de segundos, aqueles vídeos viralizariam no mundo inteiro. Imagina, irmãos, um vídeo do cego sendo curado. Imagine um vídeo da multiplicação dos pães. Imagine um vídeo daquela mulher do fluxo de sangue se levantando e dizendo, eu fui curada agora. Irmãos, Jesus seria alguém muito conhecido, bem mais rápido do que ele foi naquele tempo. Mas não foi esse o momento, o tempo, o kairos, que Deus estabeleceu para a vinda de Jesus. Deus estabeleceu naquele tempo, no primeiro século, naquele contexto, sendo Israel ainda uma colônia dominada por Roma, e tantas outras circunstâncias daquele tempo, foi naquele momento que Deus escolheu. Porque Deus não segue os nossos padrões de tempo. A gente diz assim, o melhor momento é esse. O melhor momento, irmãos, a gente pode fazer planos, a gente pode idealizar, mas o kairos de Deus é o tempo perfeito. O kairos de Deus é a hora exata,
é a hora que não falha. E tem uma definição interessante do Kairós, que eu fiz questão de anotar. Eu agora baixei, obrigado Dani, me deu uma dica e eu consegui achar em português, o Strong em português. Olha que maravilha. E no Strong em português, que é a Bíblia que dá a definição de várias palavras, tanto do hebraico quanto do grego. E diz aqui que esse tempo, olha só, é o tempo em que as coisas são conduzidas a uma esperada época decisiva. Então, as coisas estão sendo conduzidas para uma época decisiva. Elas estão sendo levadas por Deus para o cumprimento de algo, para algo maior. Esse é o Kairós. E ele está dizendo a essa igreja, que essa igreja conhecia o tempo. Irmãos, isso é um privilégio, porque há muitos crentes que não conhecem o tempo que estão vivendo. Há muitos crentes que ignoram isso. Há muitos crentes que não têm esse discernimento. Há muitos crentes hoje que vivem assim, como se nada tivesse acontecendo. Eles observam as coisas de uma maneira natural. Paulo diz assim que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. O que tem uma mente natural, uma mente governada pelo homem, uma mente governada pelo seu tempo, ele não discerne as coisas do Espírito Santo de Deus, porque eles são loucura. Então, falar de alguns assuntos para um crente com mente natural é loucura, vai rir de você. Talvez muitos crentes que estão buscando discernir o tempo de hoje estão sendo ridicularizados, estão sendo zombados. Eu não estou falando, irmão, só do contexto político, não. Há muito mais do que isso envolvido. Eu estou falando de um discernimento do tempo, de tudo que está se movendo, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. O que o Espírito está clamando nesses dias, o que o Senhor está nos mostrando nesses dias. E tem gente que diz assim, não está acontecendo nada. Mente natural. Aquele que tem uma mente natural não discerne, não compreende, não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhes são loucuras, porque elas só se discernem espiritualmente. Diga comigo, as coisas do Espírito de Deus só se discernem espiritualmente. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Natanael, quando o Filipe foi informar para ele que tinha achado o Messias. E olhe que o Natanael está lá no 1º capítulo de João. Natanael era alguém que tinha o conhecimento da lei, era alguém que buscava Deus. Jesus disse para ele, tu és um verdadeiro israelita, em quem não há engano, não há dolo. Se ele não conseguiu discernir, chegou para ele a informação e ele disse, pode vir alguma coisa boa de lá? Sabe, irmãos, muitas vezes nós, igreja, estamos meio confusos. A nossa mente está muito natural. A nossa mente está muito voltada para o governo da carne. E a gente só entende as coisas da terra. Jesus chega para Nicodemos, tu és mestre em Israel e você não está compreendendo o que eu estou te falando? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Enquanto você só for nascido da carne, você não vai poder compreender as coisas de Deus. Você tem que nascer do Espírito, você tem que ter uma mente renovada, você tem que ter um coração renovado. Eles conheciam o Kairós de Deus, mas, curiosamente, como eu disse, é que apesar dessa igreja ser amada, não era um grupo de incrédulos, apesar dessa igreja ter conhecimento, não era apenas uma informação, era um conhecimento gerado pelo Espírito,
porque isso dava a eles habilidade para tomar uma decisão. E apesar de ser um conhecimento sobre o Kairós de Deus, essa igreja, diz a Bíblia, que se encontrava de pijama. Essa igreja estava dormindo. A alta noite, está falando da madrugada que está chegando ao final dela. Ele disse assim, a alta noite está indo, está acabando, e o dia já vem chegando. Mas você ainda está de pijama. Não é a condição compatível com quem tem o conhecimento do Kairós. Não é dormindo que você tem que estar. Apesar de tudo, você, igreja de Roma, está dormindo. Já é hora. O despertador já tocou. E você está enfiando o dedo na função soneca, porque você está preferindo ficar dormindo. Deus já está dando o despertamento. Deus já está soando o seu clamor nos 4 cantos da terra. E a gente está apertando na função soneca. A gente está preferindo ficar dormindo. Já é hora, Paulo diz, como uma urgência, como um momento que já era para eles estarem prontos, já é hora. Não vai chegar um outro momento oportuno como esse. É hora de você despertar do sono. Levante-se. Saia da inércia, irmãos, e esse é o mês, se você for pegar alguns textos, como Tessalonicenses 5, do versículo 1 ao versículo 11, como Mateus 25, você vai ver que todos esses textos que falam da iminência, da volta de Jesus, desse tempo que se aproxima, falam exatamente de pessoas que não estão mais na noite, mas pessoas que já estão no dia, são filhos do dia, não são filhos mais da noite, pessoas que já estão despertas, pessoas que já estão acordadas, mas insistir no sono, irmãos, é descaso nosso. Alguém que hoje, querido irmão, querida irmã, persiste em ficar adormecido, faz porque quer. Faz por comodismo, por conveniência ou por qualquer outro motivo. Faz por desleixo, por descaso. Faz por indiferença, faz por carnalidade. Mas nunca o fará por falta de aviso. Nunca o fará porque diz assim, não sabia. Já é hora de despertarmos do sono. O texto vai nos chamar para uma atitude, para uma tomada de posição. E que tempo é esse, irmãos? E que tempo é esse que ele vai dizer que a igreja precisava já estar de pé, já está acordada? Ele vai dizer exatamente que é o tempo da plenitude da salvação. Veja bem, ele diz que a nossa salvação está agora mais perto do que quando a gente aceitou a fé. Eu aceitei Cristo quando eu tinha 14 anos. Eu não sei há quanto tempo você anda com Jesus. Mas, meu irmão, isso deveria nos levar a um sentimento de urgência. Está mais perto hoje. Está mais perto agora do que há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 10 anos atrás. Está mais perto agora, nesse momento que você me ouve falar. Essa salvação está mais perto do que ontem, do que semana passada, e a cada dia que se passa, é como se Deus estivesse mais uma vez bradando, como se o Espírito Santo mais uma vez estivesse alertando, despertando a igreja, porque ela está mais perto de nós hoje. E essa salvação tem basicamente 3 momentos. Um momento passado. Diga assim comigo, um momento que passou. Olha só, nós fomos salvos da penalidade. É importante que você entenda isso. Porque quando a gente diz assim, eu sou salvo, o que é que eu estou querendo dizer? Em que momento da salvação eu estou? A Bíblia diz assim, desenvolva, Filipenses. Paulo escrevendo aos Filipenses, diz assim, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Como desenvolver?
Ela não já está pronta? Ela já nos foi conquistada sim, mas existem estágios da salvação. Existe um momento passado, nós fomos salvos da penalidade, da culpa, do pecado, através da justificação de Cristo. Pelo sangue de Jesus nós fomos justificados. Justificados, pois, pela fé, Romanos 5:1, temos paz com Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos salvos pela justificação. O que é justificação? O sangue de Jesus foi colocado sobre mim, sobre você. E através daquela atitude de Jesus, Ele nos declarou justos. Não é que a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu me tornei perfeito. Não, até hoje eu não sou, nem você é. Mas naquele momento da justificação, que é justificação? É tornar alguém justo. É quando diz assim, essa pessoa aqui, olha, ela merecia o inferno, ela tinha uma vida de pecado, ela andava nas trevas, mas eu assumo a culpa dela. Cristo tomou as nossas culpas sobre si, e a partir daquele momento Ele declara-nos justificados. A partir daquele momento nós gozamos de paz com Deus, o peso da condenação. Por isso que quando a pessoa entrega a vida a Jesus, parece que caiu uma tonelada dos seus ombros. Parece que aquele peso de culpa, aquele peso do passado sem Deus, ele caiu. E a gente agora começa a andar de pé, ereto. A gente agora está leve, a gente agora sente uma leveza no nosso íntimo, porque agora a gente tem paz com Deus, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então fomos salvos, mas pastor, e depois? Essa salvação, ela tem uma aplicação hoje, ela tem uma aplicação no presente. Nós, queridos, fomos e somos salvos do poder do pecado através da santificação. Veja, a penalidade do pecado fomos libertos pelo sangue de Jesus e a sua justificação quando Ele nos tornou justos. Mas daí então, nós continuamos todos os dias vencendo o pecado, o poder do pecado, através da santificação. Não somos mais escravos do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a cada dia nós vencemos um tentáculo, uma amarra do pecado na nossa vida. Nós subjugamos pelo poder do sangue, mas também pela operação da santificação, nós subjugamos o pecado na nossa vida. Ele não tem mais poder sobre nós. Estamos todo dia sendo salvos do pecado através da santificação. Ele nos lavou, Ele nos regenerou para uma nova vida. Então toda vez que você está dizendo não a um pecado, você está desenvolvendo a sua salvação no hoje, no momento, pelo poder do Espírito Santo que coopera com você e comigo na nossa santificação. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Passado, presente, mas existe um futuro. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, Ele nos justificou, fomos libertos da pena do pecado. Nós continuamos sendo, através da santificação, desse poder do pecado, não somos mais escravos dele. Mas, queridos, quando a gente olha para o amanhã, a gente vê a plenitude dessa salvação. A gente vê quando então ela é de fato consumada, através da glorificação. E através da glorificação, a gente é salvo da presença do pecado. Não tem mais pecado, não, irmão. Quando então a morte for tragada pela vitória, quando então esse corpo corruptível semeou-se ele em desonra, colheu ele em glória.
Quando ele foi semeado em corrupção, mas foi tirado, foi colocado em glória, em incorruptibilidade. É quando não mais a presença do pecado vai estar sobre a minha vida, num piscar de olhos, ao soar da última trombeta. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Os mortos já ressuscitarão incorruptíveis. O mar dará os seus mortos, e todos aqueles que creram, confiaram, entregaram suas vidas a Jesus, receberão a glorificação. Aí nós somos libertos da presença, irmão. Não vai ter mais tentação, não vai ter mais pecado. A gente não vai ter mais que lutar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Ô trem, ele não vai mais me chamar, aleluia, porque eu vou estar livre da presença do pecado. Não vai ter mais. Aí nesse dia, irmãos, completou-se a salvação. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, e é justamente esse o tempo que Paulo está falando. A sua salvação está agora mais perto do que lá no passado. No passado você provou justificação. De lá para cá você está provando a santificação. Mas aquele dia da glorificação está mais perto de você do que quando você aceitou Jesus. E esse é o tempo que a igreja de Roma não estava acordada para viver. Se Jesus voltasse, quantos estariam despertos, acordados, atentos? Eu não sei. Paulo diz, é hora agora. Tira essa roupa de cama, tira esse pijama e desperta, porque a sua salvação agora está mais próxima a você. Estamos próximos da última fase, irmão. Estamos próximos da glorificação que vai acontecer pela volta de Jesus para arrebatar a igreja. O dia está chegando. Aleluia. E conhecer esse tempo, irmãos, conhecer esse tempo me leva a um entendimento que é hora de estar e também de permanecer acordado. Não é hora mais de dormir. Não é hora mais de ficar, o que está acontecendo? Não é hora mais de ficar assim, que momento é esse? Sem discernir o Kairos. É hora da igreja estar. Cada momento que se passa, irmãos, no campo político, no campo econômico, tudo está acontecendo para um cumprimento. É um quebra-cabeça que Deus está terminando de montar. Daqui a pouco Ele vai dizer, pode voltar, Jesus. Ele está às portas. E nós precisamos estar acordados. Quem está acordado, dá um glória a Deus para eu ver. Aleluia! É hora de estar acordado, mas é hora também, o texto mostra, de nos purificarmos. É hora de nos purificarmos. O texto vai dizer aqui, queridos, que decorrente desse conhecimento que nós temos do Kairos, do tempo de Deus, é hora de deixar, versículo de número 12, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Versículo 13, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, glutonaria, imoralidades, libertinagem, não em discórdia, nem em ciúme. É hora de nos purificarmos. Irmãos, é como se Paulo entendesse que uma vida dominada pelo pecado, presta atenção nisso, uma vida dominada pelo pecado e pela desobediência é uma vida que anda anestesiada. Uma vida que está presa em vícios, uma vida que está presa em pecados e pecadinhos e pecadões. É uma vida que está presa a uma sonolência espiritual.
Veja comigo o exemplo do profeta Jonas. Enquanto ele se mantinha na desobediência, o que é que a Bíblia nos mostra? Ele toma um navio que ia para um destino diferente da vontade de Deus para ele. Deus o manda para Nínive, ele vai para Tarsis, ele paga a sua passagem, ele entra no navio, e a partir daquele momento o texto vai começar a mostrar uma sucessão de decadência na vida de Jonas. Ele desce ao porão do navio, a parte mais baixa do navio, e diz que ali na parte mais baixa do navio, ele entra em um estado de sonolência. Irmãos, como alguém assim pode dormir? Porque o navio começou a ser varrido pela tempestade. Era vento de um lado, diferente de Jesus que dormia o sono da fé. Jonas dormia o sono da desobediência. Aquele sentimento de insensibilidade. As coisas estão acontecendo. As coisas estão solapando a vida dele, a família dele. A pessoa está ali, o quê? Como? Isso não é sono de fé. É sono de indolência, de negligência, de apatia. E era assim que Jonas estava, ao ponto de um ímpio chegar lá no porão, tá os ímpios lá em cima, tudo buscando ao Deus deles. Cada um, a Bíblia diz, clamava ao seu próprio Deus, orando. Irmãos, os ímpios orando aos seus deuses, e o profeta dormindo. Chegou o ponto de um chegar lá, o capitão do navio, ei rapaz, você acorda, rapaz, você não está percebendo o que está acontecendo não? O navio está sendo arrastado pela tempestade, você está dormindo. Quem é você? De onde você vem? Qual é a sua ocupação? Eu disse, não, eu sou judeu, eu sirvo a Deus. E ele começa a abrir o coração a ponto dele entender que tudo que estava acontecendo era fruto da sua desobediência. Irmão, quem vive uma vida sobrecarregada de pecado, vive no sono, na indolência, na anestesia que o pecado traz. Ele não está percebendo o que está acontecendo, porque a vida está carregada de pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Verso 3, veja, até aqui, o que João está dizendo para a igreja lá em que ele escreve, é a mesma coisa que Paulo está dizendo à igreja de Roma. Ele está dando à igreja a ideia do que vai acontecer, da volta de Jesus, da glorificação. Agora, no verso de número 3, ele vai dizer, e todo que nele tem essa esperança. Quem tem a esperança de que vai encontrar com Jesus? Eu tenho, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, todo que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como ele é puro. Se eu digo que eu tenho a certeza e a esperança que Jesus vai voltar, mas eu não me preocupo em viver uma vida de pecado, se eu não estou preocupado se a minha vida está pura ou não, se isso não me incomoda, se eu digo que eu tenho uma esperança que Jesus vai voltar, e a minha vida não condiz com essa esperança, eu estou no engano. É um engano, porque quem tem em Jesus essa esperança, purifica a si mesmo, vai buscar a libertação de pecados, vai buscar a purificação da sua vida, vai colocar a sua vida no altar de Deus, vai purificar sua língua, sua mente, seus membros, seu corpo, vai se purificar porque sabe que Ele é puro, que Jesus é puro e Ele não leva com Ele quem não é. Então a pessoa vai sim se preocupar. E Paulo aqui em Romanos alista 6 pecados. Se você for olhar a lista da carne, obras da carne é maior do que essa.
Mas é como se Paulo tivesse colocando algumas áreas que ele sabia que era uma problemática da igreja em Roma. É como se ele tivesse um diagnóstico da espiritualidade daqueles irmãos em Roma, e ele vai no ponto do problema deles, e ele coloca 6 pecados, que ele divide aqui em 3 áreas. A área, por exemplo, diz aqui da bebida. Ele vai falar de orgias e vai falar de bebedeira. A orgia era aquela farra, era a festa, era aquela coisa regada a muita comida, mas também regada a muita bebida. Na maioria das vezes, festas estas regadas de promiscuidade também. Por isso que além da bebida, além da embriaguez, das orgias, ele vai falar da área do sexo. Ele vai dizer não em imoralidade, não em libertinagem, é tudo que leva a uma vida desregrada, desde a pessoa casada como o adultério, até mesmo áreas de pessoas solteiras como sexo livre, libertinagens que envolvem palavras, que envolvem gestos obscenos. Numa festa como essa de orgia, além dos bacanais, além do sexo livre, havia uma linguagem obscena muito clara, muito evidente, gestos obscenos muito evidentes, e ele está dizendo, tem que abandonar isso. Além disso, irmãos, ele fala da área de relacionamentos. É interessante porque ele cita discórdias ou contendas, mas também ciúmes, que são aquelas discussões, disputas e rivalidade movida pela inveja. Tem gente que se protege ou se justifica, dizendo assim, não tenho problema, a minha vida moral, a minha vida sexual é pura, eu sou casado, ou eu sou solteiro, mas mantenho minha santidade, eu não sou uma pessoa entregue ao vício da bebida. Mas muitas vezes, irmãos, a pessoa passa desapercebido que a área dos relacionamentos também é um agravante, e que leva a pessoa a viver uma vida de impureza, e que leva a pessoa a viver uma vida de sonolência, porque ela não resolve os seus problemas de relacionamento. Pessoas movidas por briguinhas, contendinhas, fofoquinhas, disse-me disse, é aquela coisa de ficar jogando lenha para ver o circo pegar fogo, aquela coisa de ficar no disse-me disse, olha, eu não queria não, mas você sabe fulano, então ele estava falando isso, e começa a promover contendas, começa a promover disputas, partidarismos, divisões, além de tudo inveja, ciúmes. O texto está dizendo aqui competições movidas por inveja, rivalidade invejosa, que é o ciúme. Irmãos, isso deixa a pessoa no estado de torpor, de sonolência, de apatia. E a pessoa entregue a esse tipo de estado, ele não discerne o tempo. Ele não sabe o que tem que fazer. E quando a hora chegar, ele foi pego sem estar preparado. Queridos, quem entende a hora, ele vai colocar sua vida diante de Deus. Ele vai para o Jaboque. Ele vai ser tocado por Deus e vai passar por uma transformação de Jacó para Israel. Quem vai para o Jaboque, meu irmão, é tocado por Deus. O que é o Jaboque, pastor? É aquele momento que Jacó
abençoe. O anjo perguntou para ele qual é o seu nome. Eu acho que era lá em cima, não? Me abençoe. Ele disse, qual é o seu nome? Dá para entender um negócio desse? Jacó. Ele disse o quê? Meu nome é Jacó. O que é que significava Jacó, irmão? Usurpador, enganador. Era esse que estava ali diante de Deus. E aí ele diz, de agora em diante, você não será mais chamado Jacó, mas será chamado Israel. Porque como príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. Olha só, irmãos, ele saiu de uma condição de Jacó, de enganador. A purificação passa na vida de Jacó. Para viver um momento com Deus, irmãos, a gente tem que ser tocado. E quando Deus nos toca, a gente não é mais quem a gente era. Se os anos se passaram, se a sua e a minha salvação está mais perto hoje do que quando a gente aceitou a fé, mas a gente continua sendo Jacó, nada mudou. E a gente vai estar dormindo naquele momento. Conhecer o tempo, irmãos, me leva ao entendimento que a hora de colocar as impurezas, as afinidades com o pecado já chegou. Não é hora mais de andar ligadinho com o que desagrada a Deus. Não é hora, irmãos, de viver uma vida dupla, viver uma vida na igreja e uma vida totalmente diferente quando a gente sair daqui. Não é hora mais de abraçarmos o pecado como um amigo íntimo que temos. É hora da purificação, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a gente creu em Jesus. É hora de abandonar o pecado. E para finalizar, é hora de crescer. Só recordando, saber que a hora está chegando ou já chegou me leva a acordar. Diga assim, acordar. Saber que a hora já chegou me leva a buscar purificação. Já é hora de sermos purificados. Já é hora de dizermos não para o pecadinho que nos acompanha desde que a gente aceitou Jesus. Já é hora. Se a minha boca, se minha mente, se nada mudou até agora, é hora. É o momento que Deus está nos dando. E para findar, é hora de crescer. Diga para quem está do seu lado. É hora de crescer, meu irmão. Ele vai dizer, verso 14, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Irmão, presta atenção. Olha a lógica. Você, quem aqui chegou direto do trabalho, que está aqui? A maioria talvez passou em casa. Só o William está ali. O William está com a roupa que saiu hoje cedo, sim ou não? A maioria de nós talvez tivemos a oportunidade de dar uma passada em casa, tomar um banho, trocar de roupa. A maioria, sim ou não? A maioria de nós. Seria lógico o William trazer na sua mochila uma roupa para hoje à noite, limpinha, cheirosinha. E quando ele chegar aqui, ele sequer pensar, vou ali embaixo, vou no banheiro. Não, ele veste a roupa limpa por cima da roupa suja, suada. Não estou dizendo que está isso não, viu, William? Mas imagine, é lógico isso, irmão? Não? Claro que não. No mínimo, tirar a roupa suja, tirar a roupa suada. E no mínimo, vestir a roupa limpa. Sim ou não? Mas colocar por cima, não. Deu para entender isso? Se para ser revestido de Jesus, eu preciso primeiro tirar a roupa que está suja. Não dá para ter as duas. Não dá para usar as duas. Não dá para colocar uma por cima da outra. Tirar suja e colocar limpa. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se dele é se tornar igual a ele. Tem gente que, eu de vez em quando assisto umas pegadinhas que o cara se veste de... Ele se veste de leão.
Irmãos, é muito parecido. E ele vai assustar os cachorros, os gatos da casa dele, da casa dos outros. E ele chega assim, andando de quatro, vestido de leão, perto dos cachorros que tem na vizinhança, na casa dele. Irmãos, a minha esposa sabe, eu fico rindo sozinho, vendo essas coisas. O cachorro começa a estranhar e sai de perto, um leão está na frente dele, porque ele está usando uma fantasia parecida com o leão. Eu estou falando isso, irmãos, porque revestir-se de Cristo vai me tornar parecido com Cristo. Não é uma fantasia de Jesus, é me revestir de Jesus. É ser como Ele é andar como Ele andou, é ser semelhante a Ele. Mas para que isso aconteça, irmãos, eu preciso passar por um trilho de crescimento. Eu preciso me disciplinar a buscar essa semelhança com Jesus, através de disciplinas, de atitudes, de mortificar minha carne, de buscar comunhão com Ele, de buscar intimidade com Ele. Quanto mais eu ando perto de alguém, mais eu me pareço com aquele alguém. É inevitável isso acontecer. Se você for olhar pessoas que andam muito próximas, elas geralmente falam a mesma coisa. Geralmente elas pensam a mesma coisa. Quando isso não acontece, começa a haver um distanciamento. À medida que eu não tenho mais como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, se não tem acordo, eu começo a me distanciar, não começo a mais concordar, então eu começo a me afastar. É inevitável isso acontecer. Mas quanto mais eu me afino com alguém, mais perto daquele alguém eu estou, mais parecido com esse alguém eu fico. Eu tenho um amigo que ele pastoreia uma igreja lá no Piauí. E ele tem um discipulado muito forte na igreja dele. E é interessante porque às vezes ele coloca um dos seus discípulos para falarem no vídeo. Irmão, se eu fechar os olhos, eu estou vendo a pessoa desse pastor. Porque parece que vai, até o jeito de falar é igual. Parece. Irmãos, quando a Bíblia diz revista-se de Jesus, é como se eu tomasse Cristo e colocasse sobre mim, a imagem é essa. Eu trago Ele para perto, é como se eu dissesse, agora eu ando com Jesus, e quanto mais eu ando com Jesus, mais parecido com Ele eu vou ficando. Irmãos, os discípulos em Antioquia andavam tão afinados com Jesus. Quando você lê o livro de Atos, a igreja de Antioquia, ela era uma igreja nova, era uma igreja viva, florescente. Não aquela igreja muitas vezes engessada pelo judaísmo, não, mas uma igreja viva que amava Jesus de todo o coração. E é interessante porque a Bíblia diz que naquele lugar, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Cristão significa um Cristo pequeno, um íconezinho de Cristo. É como se fosse como é que é aquele que se dá o nome? De um time que tem um mascote. É o que representa algo maior. Então, o cristão é ser um pequeno Cristo, é um mascote, você representa Cristo. É tão parecido. As pessoas começaram a ver os cristãos de Antioquia. Gente, o que eles falam de Jesus, a gente vê neles. Eles são tão parecidos com Jesus. O jeito que eles falam, o jeito que eles andam, o jeito como eles tratam as pessoas, eles são tão parecidos com Jesus. Não, vocês só podem ser cristãos. Vocês só podem ser pequenos cristos. Irmãos, e isso quem falou foi a sociedade, que colocaram esse nome neles. Não foram eles que se denominaram, mas eles foram chamados de cristãos. É quando alguém que está lá fora vai olhar para você e para mim, vai dizer, como você parece crente, sem você dizer nada, como você parece cristão.
É tão tremendo, eu fico tão cheio quando alguém pergunta assim: você é crente? Sem eu abrir Bíblia, sem eu mostrar a carteirinha que eu sou pastor, não preciso fazer isso. Mas por uma atitude, eu lembro de uma vez que eu estava no ônibus, só irmãos, coisa simples. Estava sentado no ônibus, entrou uma senhora, eu me levantei, é lógico, por questão de honra, de idade, eu me levantei, pode sentar aqui, senhora. Ela sentou, olhou para mim e fez assim: você é cristão? Aí eu digo: sim, sim. Irmãos, a gente fica assim: meu Deus, a gente pode demonstrar isso com atitude simples. Ser parecido com Jesus já é hora, irmãos, da igreja estar igual ao Senhor dela, da igreja se parecer com o Senhor que ela ama, que ela crê, que ela adora. Enquanto estiver existindo uma distância entre aquele a quem a gente adora e com quem a gente se parece, é porque a gente não está acordado quanto ao momento, quanto ao dia que já está próximo. Ele vem buscar uma noiva, irmãos, que já está pronta. Que Deus nos dê a graça de caminharmos nesse propósito de crescer em Deus. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: que o seu desejo e o meu desejo seja crescer em Jesus, parecer com Ele. E eu termino no último versículo que lemos, versículo número 14. Se você puder olhar comigo, porque hoje a gente não tem tela. Ele vai dizer assim: mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Irmãos, eu gosto dessa palavra satisfazer, porque isso fala de fazer provisão para algo. Tem algumas diferenças aí de traduções, mas a ideia aqui é fazer provisão para algo. Tem umas que diz: não disponhais, mas a ideia de satisfazer a carne, fazer provisão para a carne, alimentar a carne, preparar um banquete para a carne. Você já viu, irmãos, eu fazia parte de uma igreja muito pequenininha, e quando chegava no domingo, eu ia para lá no sábado, dormia, participar da escola bíblica e geralmente ia almoçar na casa de um irmão, porque era distante do seminário. E eu lembro que naquela época, irmãos, os irmãos, eles diziam assim: ô irmão, você vai almoçar na minha casa. Mas eles que combinavam, não era comigo não, era com o líder lá. Ó, semana que vem o irmão João vai almoçar na minha casa. E teve uma vez que eu dormia na casa da igreja, era uma casa que a igreja tinha comprado, na favela, não tinha trancas, não tinha cadeado, só tinha o anjo da guarda, e eu dormia lá, e assim do lado ficava a casa de um irmão. E eu lembro que naquele dia eu saí, depois da escola bíblica, eu fui lá, deixei minhas coisas lá na casa, a Bíblia, a revista, e estou indo para a casa do outro irmão. Aquele irmão que morava perto dizia assim: irmão João, o dia de você almoçar aqui é hoje. Eu digo: ah é? Eu não me envolvia com isso. Ok, almocei, irmãos, e graças a Deus almocei bem. Eu fiz uma provisão para mim naquele dia. E quando eu saí de lá, o outro irmão estava lá na porta me esperando. Diz assim: irmão, o almoço já está lá há muito tempo. E eu digo: agora deu. E o que é que eu vou fazer? Mas como assim? Não, porque hoje era seu dia de almoçar lá. E eu digo: Jesus, eu vou lá então. Só um minutinho, irmão, estou chegando lá. Eu fui na casa, rapidinho, para dar um tempinho, e já desci e fui para lá. O meu intuito era só... Mas, irmãos, a irmã tinha preparado lasanha, tinha preparado uma série de coisas, porque eu ia almoçar lá. O que é que foi que eu fiz? Perdoa, Jesus. E comi de novo. Quando o texto diz: não satisfaça
a sua carne, não dê provisão para ela. Tem gente que faz provisão em abundância para a carne. Não vive uma vida de vigilância. Não vive uma vida de santidade. Ele alimenta a carne. Ele dá provisão para ela se fortalecer. Ele está dizendo, não, para você se ver livre disso, você tem que se revestir de Jesus, mas não dá provisão para ela, não satisfazer a sua carne. Você quer crescer em Deus? Para de alimentar a sua carne. Pastor, é só uma série. Irmãos, eu não sou nada contra a série, eu assisto séries. De vez em quando, mas assisto. A última que eu assisti foi da Rainha, muito boa, o The Crown. Mas, irmãos, tem coisas que você não pode assistir, porque faz provisão para a sua carne. Tem coisas que você não pode ouvir, porque faz provisão para a sua carne. Tem coisas que você não pode ver, porque faz provisão para a sua carne. Tem lugares que você não pode estar, porque faz provisão para a sua carne. Tem pessoas com quem você não pode andar, porque faz provisão para a sua carne. Toda vez, pastor, que eu saio com essa pessoa, eu caio no pecado. Então, para de andar com essa pessoa. Irmãos, tem coisas que a gente não vai romper, não vai crescer, não vai se revestir de Jesus, porque está alimentando a carne. E eu encerro. Conhecer o tempo me leva ao entendimento de que a hora de crescer em Deus já chegou. Então, só para finalizar, repetindo, já finalizei, viu, irmão? É hora de acordar. Fica de pé. É porque terminou mesmo. É hora de acordar. Diga comigo, é hora de acordar. É hora de se purificar. E é hora de crescer. Irmãos, quem conhece o tempo tem que caminhar nessas 3 áreas. Se você é cristão, não está entendendo nada do que está acontecendo. Para você está tudo normal. Para você, essa ideia de volta de Jesus é para os seus tataranetos. É, isso mesmo. Se esse tempo não te despertou a nada, é porque você está dormindo ainda. Quem está dormindo não se reveste, quem está dormindo não se purifica. Quem está dormindo está perdendo o tempo em que a salvação vai se manifestar a qualquer momento. Fecha seus olhos por um instante. Fecha seus olhos. Olha o pregador ali, ó. Eu queria que você orasse. Orasse ao Senhor. Já é hora, meu irmão. Não tem o que se desculpar. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não percebi. Não, já é hora. A gente já deveria estar pronto, já deveria estar sem um pijama, sem a roupa de dormir. A alta noite vai passando, o dia já está chegando. E a nossa salvação está aí. A gente espera tanto. Aleluia, essa plenitude da salvação, esse gozo, essa manifestação da glória, transformando a nossa vida, esse corpo corruptível, esse corpo desonroso que vai se corromper com o tempo, que a terra vai corromper ele. Está chegando o dia, irmãos, da glorificação. Está chegando o dia em que o mortal será revestido pela imortalidade, o corruptível será revestido pela incorruptibilidade. Chegará o momento, irmãos, e não está longe, que nós vamos dizer: tragada foi a morte pela vitória. Oh, meu Pai, nós queremos dizer que nós ansiamos por esse dia. Ore ao Senhor agora. Nós ansiamos por esse momento, meu Pai. Meu Deus, aquilo que a Tua palavra diz, as promessas do Senhor, nós temos aguardado. Mas eu quero orar nessa noite para a igreja
do Senhor. Meu Deus, a igreja do Senhor na terra, mas de uma forma específica sobre essa igreja aqui, meu Pai, no Chácaras, da qual fazemos parte. Senhor Jesus, somos amados, mas é importante, é necessário conhecermos o tempo, é necessário conhecermos o Kairós. É o tempo perfeito, é o tempo de Deus. Senhor, abre o nosso entendimento. Senhor, abre o nosso entendimento. Dá-nos a compreensão do Kairós. Ei, Senhor, em nome de Jesus. Porque, meu Deus, esse entendimento tem que me levar a uma atitude. Eu quero orar, Pai, por áreas da nossa vida que ainda estão presas a pecados, vícios, problemas de relacionamentos, problemas de rivalidades, ressentimentos. Xaramanacanda labassuri andarabalabarabassu. Nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se você vive problemas nessa área, peça ao Senhor nessa noite. Deus me liberta. Chega, chega, já é hora, já é hora, já é hora. Ou se é uma outra área, se for na área da sexualidade, peça hoje a Deus. Deus, é hoje, chegou o dia, chegou a hora. Esse pecado não vai mais me dominar. Eu não estou mais sujeito a ele. Não dá para vestir uma roupa nova com a roupa velha por baixo. Não dá para se revestir de Jesus se a roupa do pecado suja ainda está lá. Tem que tirar ela, tem que se despir dela. Pai, em nome de Jesus, ele não tem mais poder, o pecado não tem mais poder, a tua palavra diz. E se ele está tendo, meu Deus, corta toda a provisão do pecado nessa noite, toda provisão que alimenta pecado. Meu querido, faz um corte. Não satisfaça a sua carne. Não dê provisão para ela. Dê provisão para Deus. Alimente seu espírito em Deus. Ore mais. Leia mais a palavra. Jejue. Ore em línguas. O tempo que você puder. Não faça provisão para a carne. Faça provisão para o espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, pelo teu Espírito, nós pedimos, ajuda-nos. Pelo teu Espírito, queremos estar prontos. Não como Jonas estava dormindo no porão do navio, mas acordados, servindo ao Senhor, amando o Senhor, vivendo para a tua glória. É isso que nós oramos, Pai. Já é hora, já é hora, já é hora, já é hora. Nós tomamos posse disso. Queremos sair daqui com essa palavra ecoando no nosso espírito. E já é hora, 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 já é hora de estar acordado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode levantar suas mãos, dizer: Deus, obrigado, porque mais uma vez o despertador do céu tocou nessa noite para me acordar. Aleluia, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo amor do Senhor por nós, e pelo desejo do Senhor em que nenhum de nós venhamos a perder a hora, porque a nossa salvação está mais perto hoje do que quando aceitamos a fé. Obrigado, 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 obrigado. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus pedimos que a tua bênção seja sobre todos nós, nos levando de volta aos nossos lares, seguros, protegidos, livres do mal. Uma noite de paz. A bênção do Senhor sobre nós e sobre toda a nossa casa. Meus irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço aí, pelo menos 2 pessoas. Deus abençoe seu retorno. Deus abençoe.